acho que eu desvendei a mágica de como fazer amizade na vida adulta. Eu nunca fui uma pessoa com dificuldade para fazer amizade, pelo contrário, eu sempre fui muito extrovertida, desde menininha, no prezinho, enfim. Sempre tive amigos. Porém, agora na vida adulta eu tenho percebido que essas amizades, elas não acontecem mais tão naturalmente quanto antes. Eu vim morar sozinha em maio do ano passado, então já tem quase aí um ano, e desde então eu comecei a me sentir mais sozinha. Hoje eu tô em um relacionamento, eu tenho meu namorado, a gente tem uma relação maravilhosa. Além de ser meu namorado, ele é meu melhor amigo também. Então, eu sempre pude contar com ele. Mas nos últimos tempos, eu senti a falta de ter realmente amigos, pessoas para falar outro tipo de coisa, para ter outros tipos de conversa, para fazer coisas diferentes, para sair da rotina. E assim, isso não quer dizer que eu não ame meu namorado, que eu não gosto dele. Pelo contrário, eu amo ele, ele é uma pessoa incrível. Mas a gente precisa entender, de uma vez por todas, que nós somos seres sociais. E a gente precisa ter o nosso próprio círculo de amigos, a nossa própria rede de apoio. Principalmente nós mulheres, porque eu não sei o motivo exato, mas existe uma tendência da gente se isolar uma vez que a gente tá em um relacionamento. E, enfim, eu comecei a sentir essa necessidade já tem um tempo. Não era uma necessidade só minha, era uma necessidade que a gente tinha como casal. E eu sempre tentei pensar em várias formas de fazer novos amigos, porque eu perdi muitos contatos desde a adolescência pra cá. Eu sempre pensava em fazer viagens, ir para lugares diferentes, esse tipo de coisa. Até que meu namorado, em uma conversa, soltou a seguinte frase para mim: para fazer amigo, você precisa de uma atividade recorrente. Eu fiquei assim, ó. E aquilo simplesmente explodiu a minha cabeça. Porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E então, finalmente, eu entendi o porquê não é mais tão natural fazer amizade na vida adulta quanto era antigamente. E talvez você que tá me assistindo pode achar isso bem óbvio, mas eu só não fiz essa conexão antes. E pensa comigo, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tem a escola. Então a gente vai pro mesmo lugar todos os dias, durante várias horas, e estamos rodeados das mesmas pessoas. Isso faz com que a gente desenvolva um vínculo afetivo com essas pessoas. E quando a gente é adulto, a gente não tem mais isso. Hoje, eu, particularmente, trabalho de forma remota. Então, eu até interajo com outras pessoas, mas sempre através de uma tela. O que não é muito saudável. A gente precisa ter contato fora da tela com as pessoas, com pessoas reais, pra gente exercer a nossa humanidade. A partir do momento que ele me falou sobre esse fator recorrência, a minha mente realmente mudou e eu descobri o que eu tinha que fazer. Então eu fui procurar essas atividades recorrentes aqui na minha cidade. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo e não tem muitas atividades aqui. Porém, recentemente abriu um Sesc aqui na minha cidade. Acho que não faz nem um ano que ele abriu, mas ele tá sempre lotado, com muitas atividades. Se você tá me assistindo e não sabe o que é Sesc, Sesc é basicamente uma instituição que é mantida por empresas de comércio e varejo para beneficiar os colaboradores dessas áreas e também a comunidade em geral. Então, no Sesc sempre tem algumas atividades culturais, de lazer e para várias faixas etárias diferentes. Eu comecei a pesquisar algumas atividades para fazer. E tem várias atividades para jovens. Uma delas em específico era uma roda de conversa para falar sobre morar sozinho, os desafios de morar sozinho. É exatamente o momento que eu estava e estou na minha vida. Então eu decidi participar desses encontros. Foram encontros semanais que duraram aí mais ou menos umas 4 ou 5 semanas. Então foi uma atividade recorrente que eu pude me conectar com pessoas que estavam vivendo ou queriam viver o mesmo momento de vida que eu. Então, não é tão simples você fazer amizade quando você vai em um lugar aleatório, mas quando você consegue reunir pessoas com algo em comum, a amizade é algo que fica mais natural, mais fluido, mais espontâneo. Então, isso é uma coisa importante também. Se você gosta de ler livros, você pode começar a frequentar um clube do livro, uma livraria, lugares onde também terão pessoas que leem livros. Bom, esse era o primeiro ponto. O próximo seria retomar antigos contatos. Durante a nossa vida, a gente conhece muita gente,
mas essas pessoas meio que vão se perdendo ali pelo caminho. Não é todo mundo que a gente leva pra vida e isso é natural, é normal que isso aconteça. Porém, às vezes a gente simplesmente para de falar com algumas pessoas por motivos bobos, por brigas fúteis, por coisas desnecessárias. Ou muitas vezes também a gente só para de falar e fica por isso mesmo. Então eu decidi retomar alguns contatos e isso tem me feito muito bem. Pessoas que foram importantes para mim no passado e eu tô tentando me reconectar com elas. Isso tem fluído de uma forma bem legal. Isso é muito importante também, porque querendo ou não, você já tem uma história ali com aquela pessoa. Claro, é importante você fazer um filtro do que vale a pena ser retomado ou não. Outro ponto muito importante é aprender a nutrir essas relações. Uma amizade é um relacionamento. Imagina que você tá jogando The Sims. Vou dar esse exemplo porque eu joguei The Sims a minha vida toda e eu sou apaixonada por The Sims. Bom, você tem ali seus amigos. Se você deixa de falar com aquela pessoa por determinado tempo, a sua barrinha da amizade, do relacionamento vai descer. Você não vai se considerar aquela pessoa tão próxima mais. E isso é exatamente a vida real. Você precisa nutrir essas relações. É importante que você converse com essa pessoa frequentemente, responda as mensagens dela. Eu sei que muita gente tem dificuldade com o WhatsApp. E claro, gente, a gente não tem que estar 100% disponível. Mas é importante a gente valorizar as pessoas, reconhecer as pessoas, responder as pessoas, porque elas são importantes pra gente. A gente precisa sempre usar empatia, né? Poxa, imagina que você tá precisando do seu amigo, você manda uma mensagem e ele não te responde aí por vários dias, várias semanas. Isso não é legal. Então a gente precisa ter essa consciência de como é importante nutrir essas relações. Hoje a gente usa muito as redes sociais, muito o WhatsApp, mas é importante também tentar encaixar na rotina alguns encontros para que a sua interação com outras pessoas não seja exclusivamente por uma tela. Mas como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio. Então é importante que você saiba também balancear as coisas. Assim como você não pode estar 100% disponível para os seus amigos, para as suas pessoas queridas, eles também não podem estar 100% disponíveis para você. A gente precisa ter esse entendimento de que as amizades são diferentes na vida adulta porque nós somos diferentes. Então nós temos nossas rotinas, nós temos nossos deveres, nossas tarefas. A rotina muitas vezes suga toda a nossa energia. Então é preciso ter isso em mente, que as pessoas não estão o tempo todo disponíveis pra gente. Nós precisamos ser compreensivos em relação a isso e também respeitar os limites das pessoas. Outro ponto que tem me ajudado bastante é ser mais ativa, me expor a mais situações. Eu não tenho esperado as pessoas virem até a mim para iniciar uma conversa. Mas isso pode ser uma questão particular minha, porque eu nunca tive problemas em abordar pessoas desconhecidas para iniciar uma conversa. Por exemplo, nessa atividade que eu fiz no Sesc, eu puxei conversa com várias pessoas. E isso foi muito legal, porque agora a gente tem um grupo no WhatsApp e todo mundo conversa de vez em quando para falar das atividades que estão rolando no Sesc ou de outras atividades que estão acontecendo aqui na cidade. Seja mais ativo no sentido de tomar iniciativa das interações e se exponha a mais situações sociais onde você tem a possibilidade de socializar com outras pessoas. Aí uma coisa é importante, não se limite à sua faixa etária. Eu sinto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sair dos seus próprios grupos e conversar com pessoas de idade diferente. Hoje eu posso dizer que uma das pessoas mais próximas que eu tenho na minha vida é uma senhora muito fofa de 90 anos de idade. Eu adoro conversar com ela, adoro passar horas falando sobre novelas, sobre a vida, sobre as notícias, sobre o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. E eu adoro, principalmente, ouvir as histórias que ela tem para contar. Tenha isso no seu coração também, sabe? Se abra para pessoas diferentes de você, porque isso é tão rico, isso agrega tanto à nossa vida. Eu acho realmente que isso nos transforma como pessoas. E o último ponto que eu queria trazer aqui é sobre confiar em você mesmo. Eu sei que ser uma pessoa extrovertida, que sai conversando com todo mundo, não é algo simples, não é algo fácil para grande parte das pessoas. E tudo bem, gente. Assim como tudo na vida, ser extrovertido é uma habilidade, você pode aprender isso. Basta você trabalhar a sua timidez. Então, é importante que, além de fazer esse trabalho, né, de tentar se soltar mais, de tentar puxar mais conversas, tentar se expor a mais situações sociais, é importante que você
Confie em si mesmo. Antes eu costumava falar brincando. Ah, porque eu não tenho muitos amigos. Ah, porque eu não tenho nenhum amigo. Ah, você é minha única amiga. Não, gente. Tudo que a gente fala, o nosso cérebro, ele entende como verdade. Ele não consegue separar o que é fictício do que é real. Então, passe a dizer isso a você mesmo, que você é uma pessoa interessante, que você tem vários amigos, mesmo que isso não seja verdade no momento. Porque você vai começar a criar essa imagem para você mesmo e você vai começar a se enxergar dessa forma e isso vai facilitar a sua interação com as outras pessoas. Bom, esses eram os conselhos que eu queria trazer aqui, porque eles realmente me ajudaram nos últimos tempos. E a minha vida mudou desde que eu comecei a aplicar eles. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Esse assunto rende muitos outros vídeos, mas por hoje é isso. Até o próximo vídeo.